Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo do judeu, no lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este domingo da misericórdia nos põe dentro de uma segunda etapa das aparições do ressuscitado. Durante todo o tempo da Páscoa, essas 7 semanas, nós vamos ver e presenciar diversas versões das manifestações, das aparições do ressuscitado. E aqui eu abro um parêntese rápido. Se tem aqui algum ateu, algum incrédulo, que de vez em quando aparece, né? Olha, você tem todo o direito de não crer na ressurreição, você tem todo o seu direito de não acreditar que Jesus ressuscitou. Bem, problema seu. Agora, dizer que essa história da ressurreição foi combinada entre os apóstolos, você nunca estudou a Bíblia. Você nunca leu os textos da ressurreição. Pense numa coisa que não combina uma com a outra, são os textos sobre a ressurreição. Combinaram muito mal essa história. Não combinaram direito. Porque cada um conta segundo sua perspectiva, compreende? Cada um conta aquilo que experimentou da ressurreição de Cristo. A história, depois da morte de Jesus, ela não é uniforme. Ela não é unânime. Ela é perspectiva. Ela é a partir do ponto de vista de quem conta. E elas dificilmente se casam com facilidade. Eles não combinaram. Não quer ter fé? Não tem. Agora não venha dizer que inventaram. Porque se inventaram, não combinaram direito. Está tudo descombinado aqui.
Fechamos o parênteses. Voltemos. Passado uma semana após a ressurreição de Cristo, as portas estavam ainda fechadas por medo. Veja que coisa. Eles já sabiam da ressurreição. Grande parte deles já tinha recebido o impacto primeiro do túmulo vazio, da notícia da ressurreição, e alguns tinham feito a experiência com o ressuscitado. E mesmo assim, ainda as portas estavam fechadas por medo dos judeus. E essa história aqui é a história de muita gente, que mesmo tendo experimentado Jesus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, por medo, por dúvida, porque tem a vida quebrada, estão com as portas fechadas. Não liberaram a porta da vida para que o Senhor possa entrar e para que eu possa sair. Então, nesse momento, a questão, meu irmão e minha irmã, não é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Queira você, acredite você ou não, Cristo está vivo. Sabe qual é a grande questão agora? O problema é que você está morto. O problema não é Jesus estar vivo. O problema é se eu estiver morto. A ressurreição de Cristo é para que você ressuscite, porque vivo Ele está. O problema é como fazer uma comunidade, um grupo de pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas que levam uma vida trancada, uma vida de prisioneiros. Aqui, no caso deles, era medo, era pânico, porque eles tinham a consciência de que podia acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. Se fizeram isso com ele, o que não farão conosco? Então, por medo, mas não é só medo, que tranca a vida de muitas pessoas. Tem gente aqui, trancada na depressão, uma tristeza, um profundo vazio existencial. Tem pessoas que estão me ouvindo nesta manhã e que estão com as portas trancadas na doença, na enfermidade, alguns no alcoolismo e na droga, alguns estão com a vida trancada porque financeiramente faliram, sem perspectiva de trabalho. Sabe assim, quando as portas se trancam, a família virou as costas e você não sabe como sair dessa situação. Então nem sempre, meu irmão e minha irmã, a pessoa está com a vida trancada porque ela quer. Muitas vezes, até por culpa da pessoa, ela vai deixando com que o medo, esse vazio, vá fechando as saídas. E aí, porque esse domingo é chamado de domingo da misericórdia. Só a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, para atravessar as paredes e entrar onde aquela pessoa foi jogada pela vida. Domingo da misericórdia. É o domingo que diz que a Páscoa não é só de Jesus, mas é a sua também. Essa passagem da morte para a vida, Deus quer fazer na sua casa, na sua história. O corpo de Jesus já é um corpo que não se limita às leis da física. E ele atravessa a parede. Então não existe nada que possa colocar Jesus para fora da sua vida. Não há possibilidade de Jesus não entrar. Ah, mas eu estou no fundo do poço. Mas a minha vida está toda destruída. Pois Jesus entra. As portas estavam fechadas, as paredes cerradas. E ele atravessou e entrou. E para provar que é ele mesmo, veja, ele está ressuscitado, é um corpo glorioso, mas é o mesmo Jesus. Aquele que morreu na cruz. E aí ele vem com as marcas da crucifixão. Ele vem com as marcas do amor, porque as marcas da cruz, as chagas, são as marcas do amor. Veja, ele não vem como um juiz para te julgar, para te condenar. Ele não entra na tua vida para te botar mais para baixo ainda. Ele entra com as provas, com as marcas do amor.
e ele diz: a paz esteja convosco, que é o que você e eu precisamos, paz. Tendo paz, a gente corre atrás do resto. A paz esteja convosco. E aí, veja, porque eles precisavam ressuscitar para que eles fossem instrumento de ressurreição das outras pessoas. É a igreja, é a comunidade dos apóstolos, é o corpo de Cristo ali reunido. A igreja é o corpo do Senhor. Como é que um corpo pode estar trancado, jogado, desconfiado, amedrontado, apavorado, sem forças? E aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. O Espírito da vida. E aí Jesus explica para eles, porque ele está dando vida, né? A primeira página da Bíblia, o Espírito de Deus, o sopro, pairava sobre as águas, para que elas fossem capazes de gerar vida. Toda a vida começou do sopro de Deus. Simbolicamente, né? O homem feito de argila, e aí Deus sopra. E tira do pó o homem vivo. Para quê essa vida? Para você estragar essa vida? Para você destruir essa vida? Para você perder tempo? Para que você agora seja instrumento dessa misericórdia para os outros. E aí no caso específico aqui da igreja, a misericórdia de Deus que arranca as pessoas do pecado. Que arranca as pessoas da morte. E o pecado é isso, né? Uma vida torta. Porque, misericórdia, domingo da misericórdia. Não, peraí, vou te explicar. Outro parênteses aqui. Não é a misericórdia do tiozão, do papai, que é permissivo e passa a mão na cabeça do filho e acha bonito tudo que o filho faz. Não, isso aí não é amor. Isso aí não é misericórdia. Isso aí é loucura. Um pai que não corrige o filho, que não chama atenção, vendo o filho se desgraçar e se destruir num monte de coisa errada, e passa a mão na cabeça e diz: ele é assim, é o jeitinho dele. Não, isso não é misericórdia, isso é indiferença, isso é permissivo, O amor verdadeiro diz não, o amor verdadeiro corrige, o amor verdadeiro chama a pessoa para uma vida digna. E aí Jesus sopra sobre eles e diz assim: receba o Espírito Santo. O pecado daqueles a quem vocês perdoarem, eu perdoo. O pecado daqueles a quem vocês não perdoarem, não tem perdão. Olha que forte isso. Isso é misericórdia. Nós estamos assistindo à instituição do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. Quem inventou esse negócio de confessar que um pecador, em nome de Jesus, perdoe o seu pecado de pecador? Não foi eu que inventei isso, não. Você acha que eu ia inventar esse negócio de uma fila que não acaba nunca? Os padres nunca inventariam a confissão, pode ficar tranquilo. A confissão é a misericórdia de Deus. Porque todo pecado nos tirou da presença de Deus. Nos tirou da igreja, da comunidade. Olha o exemplo de Tomé. Tomé não estava com a igreja, não estava com a comunidade. Ferido, machucado. O medo de Tomé era tão grande que nem lá ele estava. Digamos assim, primeiro dia da semana, é o domingo, o dia do Senhor. O 8º dia, o dia do Senhor. Dia da missa, dia da igreja congregar. Tomé não foi. Muitos não estão aqui nessa missa, não é porque tem raiva de Deus, não é porque são, sabe, é porque estão machucados. Machucados pelo pecado. Feridos. E aí Jesus, soprando sobre a igreja, diz: vão e perdoem os pecados dessas pessoas. Sarem a ferida dessas pessoas. E aí eles contaram para Tomé: vimos o Senhor. Se prepare, quando você for contar aí fora que você viu Jesus, que você está fazendo se prepare para paulada. Quem aqui contou que fez a Semana Santa inteira, que foi linda,
foi maravilhoso. Conte para alguém da tua empresa, da tua família. Primeira coisa que você vai ouvir: ih, está ficando fanático. É isso. Quando Tomé ouviu que os apóstolos contaram, vimos o Senhor, Tomé não se entusiasma não. Ele não diz, oba, que beleza, que coisa linda, vou vibrando. Não, cara. Quando você contar que você está vendo Jesus, que você está experimentando Jesus, a primeira coisa que você vai ouvir, você não acha que você está ficando muito fanático, não? Mas uma semana indo à igreja todo dia, Semana Santa. Semana, não é toda semana, foi na Semana Santa. E você está contando a maravilha que foi, a bênção que foi, a alegria que foi, como você cresceu. Eles não fazem o tríduo pascal. O tríduo, que é obrigatório. Não é verdade? O tríduo pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, a Vigília Pascal, isso é de preceito de todo católico. Eles não fazem o tríduo pascal. Aí você vem falar para o cara sobre Semana Santa, fanático. E assim, tipo, você pode ser fanático por tudo. Tem fã-clube para tudo, menos para Nosso Senhor. Não é não? E o fã-clube, pelo ídolo, eles fazem tudo. Tudo. Agora, por Jesus, tudo é exagero. Por Jesus, tudo é fanatismo. Foi o que Tomé disse. Foi como Tomé reagiu. Depois, a segunda coisa, além de te criticar, é a incredulidade. É fazer. Que exagero. Se eu não experimentar, se eu não passar por isso, e por isso tem muita esposa rezando, Senhor, traz o meu marido para a missa, para ele experimentar. Daqui a 8 dias, daqui a uma semana, Senhor, traz o meu filho, traz aquele meu amigo do trabalho, porque é aqui na igreja, no corpo de Cristo, é aqui que nós experimentamos a misericórdia do Senhor. Sim, é verdade que em casa ou em qualquer lugar, Deus pode ir lá e tocar você. Sim, é verdade, fez isso com Paulo. Paulo estava sozinho, com um grupo de pessoas, mas sozinho, indo para Damasco, com ódio no coração, tramando a morte do pessoal de Damasco, contra a igreja de Damasco, e o Senhor Jesus o derruba do cavalo. É verdade. E ele experimenta sozinho a presença de Jesus. Mas em seguida, o que aconteceu? O que Jesus disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas eu não te persigo. Eu não sei nem quem você é. Eu não tenho ódio de você. Inclusive, estou achando você muito simpático. Está brilhando. Estou brincando. Eu nem te conheço. Saulo tinha ódio, era da igreja. Saulo tinha ódio, era dos cristãos. Era da comunidade de Cristo que ele odiava, que ele tinha ódio. Pois muito bem, quem odeia a igreja, quem não quer a igreja, quem não quer Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus diz a Saulo, Saulo, você vai para Damasco. Você não ia matar, pintar e bordar? Quando você chegar em Damasco, você vai encontrar um homem chamado Ananias, era o bispo de Damasco. Você vai se unir com a igreja de Damasco, e eles vão dizer para você o que você vai ter que fazer. É assim que nós experimentamos a misericórdia de Deus. Me desculpe, meu irmão, mas sem a igreja, sem o corpo místico de Cristo, sem a comunidade, vai acontecer com você o que aconteceu com Tomé. Você vai criticar, você vai julgar, você vai condenar, e você vai ser incrédulo. A confiança da fé vem pela experiência com Cristo na sua igreja. Passado 8 dias, diz o texto, 8 dias depois, os discípulos de novo reunidos. 8 dias, domingo. O dia do Senhor, o dia da missa, o dia da igreja, o dia da comunidade, o dia da família de Cristo. Aí Tomé vai. E aí Jesus diz, vem cá, toque. Você pensa, olha aqui para mim, você pensa que era Tomé que precisava tocar nas chagas de Jesus? Você não entendeu nada. Era Jesus que precisava tocar na ferida que estava dentro de Tomé. A ferida da incredulidade.
A ferida do pecado, a ferida do medo, a ferida da angústia, a ferida de um vazio que nada preenchia. Tomé estava desacreditado. Quantos católicos, cara, escute, 30 anos de igreja. Quantos que eu conheço aí, 30, 40 anos de igreja. E você encontra a pessoa desanimada, desacreditada. Padre, desanimado, desacreditado, bispo. Fracassados espiritualmente. Então não era Tomé que precisava tocar nas feridas, nas chagas do Salvador. Me desculpe, meu irmão, você que tem aí 30, 40 anos de igreja, que acha que sabe tudo, acha que já viu tudo, acha que já experimentou tudo, que tudo para você é um problema, tudo você problematiza aqui dentro, tudo você vê defeito, em tudo você vê motivo para desanimar. Me desculpe, mas é Jesus que precisa tocar em você. Essa ferida que está aberta dentro de você, na sua alma. E aí quando Jesus toca, quando Tomé experimenta a vida nova que Cristo nos trouxe, ele reconhece, meu Senhor e meu Deus. É a mais bonita, na minha opinião, de todas as profissões de fé no Novo Testamento. Não existe nada mais forte, mais contundente do que essa profissão de fé, de joelhos, de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Mudou a vida dele. Isso é fé. Quando Santa Faustina conta das aparições de Jesus misericordioso, aquela imagem que ali está, Jesus da divina misericórdia, Jesus, eu confio em vós, ela dizia que do peito de Jesus saía uma fonte de luz. Porque o mundo vive debaixo das trevas. Tomé estava em trevas. Compreende? A igreja trancada está em trevas. Uma igreja que não vive da misericórdia, que não crê na bondade de Deus, está perdida. Agora, repito, não é a misericórdia de um tiozão que diz para você que está tudo certo, que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, que está tudo certo. Você está destruindo a sua história, longe de Deus e da igreja, e eu não vou passar a mão na sua cabeça para você achar que isso é misericórdia. Porque isso não é misericórdia. Seria mentir para você. Misericórdia é que você viva os mandamentos do Senhor. Segundo diz o apóstolo São João na segunda leitura da missa de hoje. E aqui termino. E aí essa misericórdia, ela transborda de nós para o mundo, para a sociedade. Na primeira leitura se diz assim: os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Ninguém considerava como seu aquilo que possuía. Veja, no momento em que a misericórdia de Deus entra na minha vida, a minha história se transforma. Eu passo a ver os outros como meus irmãos. Eu passo a ter uma relação de bondade com as outras pessoas. A igreja se torna uma igreja samaritana. Uma igreja que tem coragem de botar a mão no barro, na sujeira da história. Não fica, sabe, se preservando. Não posso falar isso aqui, porque que vão pensar, não sei o quê, não temos que segurar a freguesia e tal, né? Vamos fazer aqui, o dízimo continuar entrando legal. Isso não é igreja. No momento em que a luz da misericórdia de Deus se derrama, de nós, essa luz expande-se. Ela brilha na vida de outras pessoas. Ninguém considerava como seu aquilo que possuía. Vendiam o que possuíam, o que tinham, para ajudar os que não tinham. Uma igreja solidária. Eu sempre, e aqui eu termino, eu digo isso aqui. Alphaville deveria ser o Brasil. O Brasil deveria ser uma grande Alphaville. Porque dinheiro e recursos esse país tem. Sim ou não? Tem. É injustiça o nome disso. Que um país rico como o nosso, que se diz cristão, ou católico ou evangélico, se diz cristão, que seja uma vergonha a distribuição de renda nesse país. Que mesmo em Barueri, não é que, meu Deus, Carapicuíba e periferia, não, mesmo aqui, numa cidade rica como a nossa, 5 bilhões de orçamento. E você vai e você encontra as marcas de Jesus crucificado. Você encontra
irmãos caídos. Portanto, não é verdade, não será verdade, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus nos tocou, se nós estamos de braços cruzados. Se nós não estendemos as mãos para ajudar, para levantar aqueles que estão caídos. E aí a beleza de que católicos estejam na política, católicos estejam na justiça, na economia, nas empresas, compreende? Que a tua missão se cumpra aí fora. Aqui é fácil dizer, Jesus, eu confio em vós. Lá na empresa, tratando as pessoas com dignidade, com justiça, fazendo o meu. Eu não posso fazer mais do que o meu. Não posso me sentar no lugar de ninguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso me sentar na cadeira de ninguém. Mas se Deus me pôs, e Deus está te colocando, amém? Deus está te posicionando para que essa luz da misericórdia, chegue a todos os lugares onde as trevas têm dominado. Que o Senhor assim nos ajude. Que o Senhor assim derrame sua misericórdia. Amém.